nessa segunda aula, vamos somente resolver exercícios. Vamos treinar um pouco do princípio fundamental da contagem, tudo bem? Está aqui. O primeiro problema é esse. Dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números pares de 4 algarismos distintos podem ser formados? Tá? Vamos lá. Então, eu vou deixar os espaços reservados para esses algarismos. São 4 algarismos, tudo bem? E eu quero encontrar a quantidade de números pares de 4 algarismos distintos, dispondo apenas desses dígitos aqui, desses algarismos aqui. Tá? Vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é identificar os dígitos complicados, né? Os dígitos complicados são esses dígitos aqui, o primeiro dígito e o último dígito. Tá? Esse aqui porque não pode ser 0 para que o número tenha 4 algarismos. E esse aqui obrigatoriamente deve ser par. Tá? Para que o número seja par, esse dígito deve ser par. Tudo bem? Então eu tenho quantas possibilidades para cá? Eu tenho 0, 2, 4, 6. Você pode se lembrar do vídeo anterior, onde nós resolvemos um problema parecido, só que era ímpar. A diferença é que ele tinha que ser ímpar. Tá? Então agora aqui eu tenho 4 possibilidades. Tudo bem? Nós comentamos também a respeito de um mandamento da combinatória. Dificuldades adiadas são dificuldades dobradas. Então, vou sair dessa dificuldade para outra dificuldade, que é esse dígito aqui, que também traz uma restrição. Ele não pode ser 0. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho quantas possibilidades para preencher esse dígito aqui? Vamos lá, vamos pensar. Eu já usei um dígito aqui. Tudo bem? Digamos que esse dígito tenha sido 2. Eu tenho quantas possibilidades para cá? Esse dígito, naturalmente, não pode ser 0. Tá? Então, eu teria que excluir o 0 e excluir o 2. Logo, eu teria das 8 possibilidades, apenas 6 possibilidades. Mas e se, em vez do 2, eu tivesse usado o 0? Se no lugar do 2, eu usei o 0? Aqui eu teria que excluir apenas o 0. Somente o 0 seria excluído. Então, eu não teria 6 possibilidades, eu teria 7 possibilidades. E agora? Como é que eu faço para responder a essa pergunta? Quantas possibilidades eu tenho para preencher essa casa aqui? Não sei responder isso. Eu estou diante de um impasse. E quando a gente fica diante de um impasse em análise combinatória, é sempre bom a gente abrir o problema em casos, né? Então a gente vai fazer isso. Eu vou abrir em 2 casos. Tá? O primeiro caso, eu vou considerar como se esse dígito aqui fosse 0. Se esse dígito aqui for o 0, eu tenho apenas uma possibilidade para preencher essa casa aqui. Tá legal? E agora, eu tenho quantas possibilidades para cá? Eu só tenho que excluir o 0, tá? Foi o dígito usado aqui e é o dígito naturalmente proibido nessa casa. Então, 7 possibilidades. E para cá? Eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho que excluir das 8, eu tenho que excluir 2. O 0 e o dígito que já foi usado aqui. Então, das 8, excluindo 2, 6 possibilidades. Legal? E agora eu tenho quantas possibilidades para cá? 5. Das 8, eu tenho que excluir essas 3. Multiplicando pelo princípio fundamental da contagem, isso vai me dar 210. Vamos ver agora o outro caso em que o último dígito não é 0. Bom, o último dígito pode ser o quê? 2, 4 ou 6. Ou seja, eu tenho apenas 3 possibilidades para ele. Voltando aqui para o outro dígito complicado, eu tenho quantas possibilidades para ele? Eu tenho todas as possibilidades, exceto o 0, que naturalmente é proibido, e exceto o dígito que foi usado aqui, que certamente não foi 0. Tá? Ou 2, ou 4, ou 6. Então, eu tenho apenas 2 exclusões nas 8 possibilidades. Então, eu tenho 6 possibilidades. Tá? E agora, para esse dígito aqui, eu tenho que excluir apenas os 2 dígitos usados anteriormente. Ou seja, dos 8, excluo 2, 6 possibilidades. Para esse aqui, eu tenho apenas 5. Por quê? Dos 8, eu excluo as 3 possibilidades anteriores. Logo, eu vou ter
36 vezes 15, que vai me dar 540. 540 possibilidades. Tá? Bom, agora nesse caso aqui a gente vai lidar com uma situação um pouco diferente. Tudo bem? O que eu vou fazer com essas quantidades parciais, com esses valores aqui? Repare bem que ou eu tenho isso, ou eu tenho isso aqui. Tá? Toda vez que eu estiver diante do conectivo ou, eu vou somar essas possibilidades parciais. Tudo bem? A adição está ligada ao conectivo ou. Isso vai me dar um total de 750, que é a resposta do nosso problema. Tudo bem? Uma outra maneira de resolver esse mesmo problema aqui é a seguinte. Eu posso pensar assim. Eu vou ignorar uma das restrições. Vou fazer de conta que para esse primeiro dígito aqui, ele possa ser zero. Vamos admitir que o zero possa aparecer aqui. Tudo bem? Vou ignorar uma das restrições, depois a gente vai voltar a pensar nela. Vamos lá. Então, nesse caso, eu teria quantas possibilidades para cá? 0, 2, 4, 6. Lembrando que o número tem que ser par. E para isso, o último dígito tem que ser par. Eu tenho 4 possibilidades. Legal? Bom, nesse caso não há mais restrição nenhuma, né? Já que eu abri a possibilidade do zero aparecer aqui. Mas vamos continuar aqui, passando para cá, tá? Não vai fazer diferença. Eu tenho quantas possibilidades para cá? Ora, eu só tenho que excluir o que foi usado aqui. Qualquer um que seja aqui, qualquer um que tenha sido usado aqui vai ser excluído. Somente ele. O zero pode entrar aqui. Então, eu tenho das 8, 7 possibilidades. Das 8, agora eu tenho que excluir esses 2 dígitos usados. Então, eu tenho apenas 6 possibilidades aqui e aqui 5. Isso vai me dar um total de 420, 42 vezes 20 vai dar 840. Tudo bem? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos descontar os que foram contados indevidamente. Tá? Os números que foram contados indevidamente. Foram todos em que esse primeiro algarismo é zero. Então vamos descobrir quantos são. Zero aqui. E agora eu tenho apenas 3 possibilidades para esse último dígito. Tá? 3 possibilidades para ele. Para cá eu tenho apenas uma possibilidade. Tudo bem? Já usei 2 dígitos dos 8 dígitos. Vou ficar com apenas 6 possibilidades para esse aqui. Tá legal? Já usei 3 dígitos, vou ficar com 5 possibilidades. Pelo PFC, eu tenho aqui 90 números a mais. 90 números contados indevidamente, excessivamente. Tá? Então, para eu encontrar a resposta, basta fazer 840 menos 90, que vai dar 750. Tudo bem? 750. Temos aqui nosso segundo problema, a questão da UFRJ. Um construtor dispõe de 4 cores verde, amarelo, cinza e bege para pintar 5 casas dispostas lado a lado. Ele deseja que cada casa seja pintada com apenas uma cor e que 2 casas consecutivas não possuam a mesma cor. Por exemplo, 2 possibilidades diferentes de pintura estão indicadas. Aqui. Primeira, verde, amarela, bege, verde, cinza. Segunda, verde, cinza, verde, bege, cinza. Vocês podem reparar que não há 2 casas consecutivas com a mesma cor. Tudo bem? Essa é a única restrição que a gente deve obedecer. Legal? Então, vamos lá. Então, nós temos 5 espaços aqui, um espaço para cada casa, tá? E eu vou colorir essas casas. Uma atitude muito saudável para se resolver questões de combinatória é se colocar no lugar de quem está executando a ação. A gente vai se imaginar diante das 5 casas e dispondo das 5 cores. E eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora é pintar essas casas. Vamos lá. Eu tenho quantas possibilidades para pintar essa casa aqui? Eu disponho das 4 cores, verde, amarelo, cinza e bege. Eu tenho 4 possibilidades, ok? Eu tenho quantas possibilidades de pintura para essa casa aqui? A única restrição é não usar a mesma cor usada anteriormente. Vamos imaginar que eu tenho usado aqui verde. Vamos supor que eu tenho usado verde. Aqui, ó. Verde.
eu não posso usar a cor verde somente. Então, eu tenho 3 possibilidades. Vamos imaginar que eu tenha usado o amarelo. Tá? Usei a cor amarela. Eu tenho quantas possibilidades agora para essa casa aqui? Eu só não posso usar a amarela. Eu posso voltar a usar a verde. Veja bem, aqui nós temos exemplo de que aconteceu isso. Ó. Verde, cinza e logo em seguida verde de novo. Tá? Então eu posso usar qualquer uma delas exceto o amarelo. Eu tenho 3 possibilidades. Para cá, mesma coisa. 3 possibilidades e para cá também 3 possibilidades. Eu só não posso usar aqui a que foi usada aqui. E aqui eu só não posso usar a que foi usada aqui. Tudo bem? Então o PFC vai me dar 4 vezes 3 a quarta. 324. Tudo bem? 324 possibilidades. Essa é a minha resposta. Ok?